E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o delegado chamará Heleninha para depor e ela será acusada pelo que aconteceu com Odete Roitman. A milionária, ao ser colocada contra a parede, contará algo que se lembrou daquela noite. Mauro estranha, a encara e pergunta: "Isso que a senhora acabou de me contar é muito grave. Você tem alguma prova?" Heleninha olha para o delegado e fica extremamente nervosa. Naquele momento, o delegado nota que Heleninha estava escondendo alguma coisa de muito importante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Celina tomará um susto quando Eugênio se aproxima e fala: "Acabaram de ligar da delegacia. A dona Heleninha foi presa." Assustada, Celina terá uma ideia genial para provar a inocência da sobrinha. A milionária, com a ajuda de Tiago, descobre que Marco Aurélio esconde um grande segredo que pode revelar o verdadeiro responsável de quem atirou em Odete Roitman. Será então que Celina fica cara a cara com o delegado, entrega uma folha e diz: "Isso prova que a minha sobrinha é inocente." O delegado, ao ler o documento, arregala os olhos e fala: "Então, você está dizendo que foi essa pessoa que atirou na tua irmã?" Isso tudo terá início quando Heleninha for até a delegacia conversar com o delegado. Ela estará claramente nervosa e diz: "A minha tia me disse que o senhor encontrou a arma do crime e por isso queria falar com a gente." O delegado confirma e fala: "A senhora mentiu para mim. Disse que nunca pegou em uma arma. E adivinha só, as tuas digitais estavam justamente na arma que foi usada contra a tua mãe." Heleninha jura ser inocente e o delegado a encara e avisa: "Todos que se sentam na cadeira que a senhora está dizem a mesma coisa, mas o fato é que as tuas digitais foram encontradas, a tua e da tua tia Celina." Ao escutar aquilo, Heleninha grita: "Não, não foi a minha tia. Isso eu garanto." O delegado estranha a reação da milionária e comenta: "Bem, se não foi a tua tia, então a única pessoa que resta é você." Heleninha, com medo de falar algo que a comprometa, responde: "Eu prefiro não falar mais nada. Eu quero um advogado." O delegado a encara e diz: "Bem, a senhora ainda não foi acusada de nada. Eu só chamei para prestar algumas declarações, mas já está liberada." E após ela sair, Celina entra, conversa com o delegado e fala: "Eu já disse que aquela arma é minha e por isso tem as minhas digitais, mas eu juro que não atirei na minha irmã." O delegado olha para a milionária e avisa: "Eu acredito na senhora e com base em todos os depoimentos e nas provas que conseguimos até o momento, eu acho que já sei quem é o culpado." Celina, mesmo receosa, pergunta: "E de quem o senhor está falando?" O delegado Mauro responde: "Eu estou falando da tua sobrinha, a dona Heleninha Roitman. Foi ela que entrou depois da senhora
e de acordo com o próprio depoimento dela, a dona Odete ainda estava viva quando ela entrou no quarto. Já o Dr. Marco Aurélio, que foi a pessoa que entrou depois da tua sobrinha, afirmou que a dona Odete não estava mais viva quando ele chegou. E somando com o fato das digitais dela estar na arma do crime, não resta dúvida que foi a dona Heleninha que atirou. Celina, ainda em estado de choque, questiona: Espera um minuto. O senhor está dizendo que foi o Marco Aurélio que entrou depois da Heleninha e que ele já encontrou a minha irmã sem vida? O delegado confirma e Celina comenta: Essa história está muito estranha. Senhor delegado, eu posso garantir que a minha sobrinha nunca faria uma coisa dessa. O Marco Aurélio está mentindo. O delegado retruca: E por que justo ele faria uma coisa dessa? Quais os motivos o Dr. Marco Aurélio teria para mentir sobre esse detalhe? A senhora, por acaso, o está acusando? Celina, para defender a sobrinha, ela conta: O Marco Aurélio estava roubando a TCA e a minha irmã descobriu. Ele pode ter feito isso com a Odete para se livrar de ir para a cadeia. O delegado a encara e avisa: Queira me desculpar, dona Celina, mas não me consta nenhuma acusação da dona Odete contra o Dr. Marco Aurélio. Celina responde: É claro que não. A minha irmã nunca iria expor a empresa. Ela estava cuidando de tudo por baixo dos panos. E por isso, somente algumas pessoas sabem da briga dos dois. O delegado olha para a milionária e diz: Bem, essas acusações são muito graves, mas o fato é que as provas mostram que foi a Heleninha a culpada. Ou por acaso, a senhora sabe de alguma coisa que demonstre que foi o Marco Aurélio que atirou? Celina pensa bem antes de responder e fala: Não, eu infelizmente não tenho nada que prove que foi o Marco Aurélio, mas o senhor precisa confiar em mim. Eu garanto que a Heleninha nunca faria uma coisa dessa. O delegado retruca: Contra fatos não há argumentos. Celina, preocupada, pergunta: E o que vai acontecer com a minha sobrinha? O delegado explica: Por enquanto, nada. Mas eu já dei entrada no pedido de prisão preventiva dela. E assim que o juiz autorizar, ela será presa. E vista a urgência desse caso, eu acho que esse mandado sai ainda hoje. E após escutar aquilo, Celina sai arrasada. E não demora para que ela chegue em casa e vá ao encontro da sobrinha. Porém, ao se aproximar da galeria, ela escuta Heleninha falando sozinha e ouve quando ela diz: Independente do que aconteça, eu não posso contar o que eu vi naquela noite. Senão, o Marco Aurélio pode ser preso. E se isso acontecer, o que vai ser do meu filho? Naquele momento, Celina entra e pergunta: Do que você está falando, Heleninha? O que você não pode falar que viu naquela noite? Heleninha fica assustada e Celina continua: O que é que você sabe sobre o Marco Aurélio? Me diga, Heleninha. A loira pensa um pouco e responde: Eu
Eu não sei de nada. Eu só estava falando besteira. Celina retruca. Diga a verdade. Você viu alguma coisa que prova que foi o Marco Aurélio, não é mesmo? Heleninha, nervosa, nega tudo e Celina avisa. O delegado pediu a tua prisão preventiva. Então, se você sabe de alguma coisa, você tem que me contar. A loira pensa um pouco e diz: o Marco Aurélio é inocente. Isso eu garanto. Celina responde: isso não faz sentido. O delegado disse que foi ele que entrou depois de você. E o Marco Aurélio afirmou que o corpo da Odete já estava sem vida. E eu tenho certeza de que isso é mentira. Eu te conheço, Heleninha, e sei que você nunca faria uma coisa dessa. A loira fica claramente abalada e Celina insiste: me diga a verdade. Você está tentando proteger o Marco Aurélio. Heleninha se aproxima da tia e avisa: será melhor para todos que eu leve essa culpa. O Tiago precisa do pai dele. Afinal de contas, foi o Marco Aurélio que cuidou do nosso filho por todos esses anos. Celina, em desespero, pergunta: então, foi ele, não é mesmo? Fala a verdade agora! Heleninha fica calada e Celina insiste: pelo menos me diga, Heleninha, me conte toda a verdade. Eu mereço saber. Heleninha encara sua tia e diz: tudo bem, eu vou contar o que aconteceu naquela noite. Celina presta muita atenção e Heleninha começa: quando eu entrei no quarto da minha mãe, eu vi a arma no chão e peguei nela. Eu até cheguei a atirar, mas o tiro pegou na parede. Depois eu fiquei tão nervosa que saí correndo. Porém, eu não fui embora. Eu, na verdade, fiquei chorando em um corredor vizinho e vi quando o Marco Aurélio foi em direção do quarto da minha mãe. E logo em seguida, eu escutei um disparo. Celina fica em estado de choque e pergunta: e o Marco Aurélio? Ele sabe que você o viu? Heleninha responde: ele sabe sim. Quando saiu, ele me viu no corredor. Claro que ele ficou assustado, mas eu prometi que guardaria aquele segredo por causa do Tiago. Celina se aproxima ainda mais e avisa: você não pode guardar esse segredo. Você tem que contar toda a verdade para o delegado. Heleninha a encara e diz: não, eu já disse que o Tiago precisa do pai dele. A verdade, tia Celina, é que eu nunca fiz nada pelo meu filho. E foi o Marco Aurélio que criou ele sozinho. Celina fica ainda mais preocupada e Heleninha completa: além do mais, seria apenas a minha palavra contra a dele. E a senhora sabe que todas as provas estão contra mim. Celina olha para a sobrinha e fala: nós ainda podemos reverter essa situação e provar a tua inocência. Heleninha responde: é inútil. Eu sou apenas uma bêbada. E além do mais, as minhas digitais estão na arma do crime.
E enquanto as duas ainda conversam, Eugênio as interrompe e diz: Me desculpem, mas tem alguns policiais lá fora. Eles disseram que vieram buscar a dona Heleninha. Celina fica apavorada e Heleninha avisa: Diga a eles que não precisam entrar. Eu vou pessoalmente me entregar. Celina tenta convencer a sobrinha a não fazer aquilo. Porém, Heleninha já estará decidida e sai. Logo em seguida, ela será levada algemada dentro de uma viatura. E Celina fica desesperada do lado de dentro. Já Eugênio tenta confortar a patroa e diz: Eu vou ligar para o advogado e pedir para ele ir até a delegacia. Celina agradece e fala: Faça isso. Eu também vou até lá. Porém, naquele momento, ela é interrompida quando Tiago entra e pergunta: O que está acontecendo aqui, tia Celina? Eu acabei de ver a minha mãe sendo levada, algemada. Celina fica sem palavras e Tiago insiste em saber. A milionária se aproxima do rapaz e diz: Eu não tenho tempo agora, Tiago, mas eu juro que vou explicar tudo depois. E após falar aquilo, ela sai. Tiago fica confuso, olha para Eugênio e pergunta: A tia Celina tá muito estranha. Eu tenho certeza que ela tá me escondendo alguma coisa. Eugênio, ao escutar aquilo, ele olha para o rapaz e fala: Eu não deveria te contar, mas eu não posso ficar calado e deixar uma injustiça acontecer. A verdade é que a tua mãe está sendo acusada de ser a responsável pelo que aconteceu com a tua avó. Mas é claro que ela é inocente. Tiago fica ainda mais curioso e pede que o mordomo se explique melhor. Eugênio então conta que o verdadeiro culpado é o Marco Aurélio e explica como tudo realmente aconteceu. Tiago, em choque, pergunta: Então, o meu pai se aproveitou da arma que a minha mãe deixou no chão do quarto e usou ela para atirar na minha avó? Eugênio confirma e diz: Isso mesmo. Dessa forma, a culpa cairia completamente em cima da tua tia Celina e da tua mãe. E para piorar, ele ainda fez a cabeça dela para não contar nada para o delegado. Por isso a dona Celina não falou nada para você. Tiago promete que irá ajudar sua mãe e fala: Eu já sei como eu vou provar a inocência da minha mãe. Mas para isso, eu vou precisar da ajuda da tia Celina. Enquanto isso, na delegacia, Celina implora ao delegado para liberar a sua sobrinha. E ele responde: Eu não posso fazer uma coisa dessa. Ela está presa e será julgada pelo que aconteceu com a dona Odete Reutemann. Em desespero, Celina grita: Fui eu que atirei. A minha sobrinha é inocente. Eu assumo toda a responsabilidade. O delegado a encara e diz: Não adianta, dona Celina. As provas e os depoimentos são bem claros e seria impossível ser a senhora. Mas sabe que tem uma coisa que me deixou muito intrigado. Celina olha para o delegado e pergunta do que se trata. E ele responde: Bem, quando eu falei com a tua sobrinha mais cedo,
Ela parecia saber de alguma coisa que não queria me contar. A senhora, por acaso, sabe do que se trata? Celina, sem alternativa, decide contar toda a verdade e fala: Eu sei sim. A minha sobrinha não queria que eu contasse, mas eu não tenho escolha. Eu vou ter que contar. E após falar aquilo, ela começa a contar a conversa que a Heleninha teve com Marco Aurélio e revela o que realmente aconteceu naquela noite. Ao escutar aquilo, o delegado fica de boca aberta e diz: Eu não sei se isso que a senhora acabou de falar é verdade ou não, mas se for, o Marco Aurélio foi muito inteligente. Ele usou a Heleninha para escapar da cadeia. Celina garante que é tudo verdade e o delegado a aconselha: Pois então, é melhor você arrumar um modo de provar a inocência dela, porque depois que ela for condenada, ela vai pro presídio e lá as coisas não são nada fáceis. Celina fica ainda mais preocupada e sai logo em seguida. Não muito tempo depois, ela volta para casa e dá de cara com Tiago. O rapaz não perde tempo, se aproxima e avisa: Eu já sei de toda a verdade. Celina imediatamente olha para Eugênio e diz: Você não tinha nada de ter contado para o Tiago. O mordomo responde: Eu não acho justo a dona Heleninha levar toda a culpa, sendo inocente. Tiago defende o mordomo e fala: Ele tem razão, tia Celina. A minha mãe não pode ser presa por uma coisa que foi o meu pai que fez. Celina retruca: As coisas não são tão simples. Eu mesmo contei tudo para o delegado, mas sem provas não podemos fazer nada a respeito. O rapaz, naquele momento, avisa que tem um plano, mas para que funcione, ele vai precisar da ajuda da Celina. A milionária pensa um pouco e responde: Bem, se for para provar a inocência da Heleninha, é claro que o ajudo. É só me dizer do que se trata. Tiago se aproxima ainda mais e diz: Eu sei onde o meu pai esconde os documentos importantes dele. E com certeza, no meio tem algo que prova que ele roubava a TCA. Celina, ao escutar aquilo, fica confusa e pergunta: Mas o que isso tem a ver? Esses documentos pode até provar que o Marco Aurélio é um ladrão, mas eles não provam que foi ele que atirou na Odete. Tiago responde: Eu sei disso. E aí é que entra a senhora, na segunda parte do meu plano. Celina fica ainda mais curiosa e Tiago, ao se aproximar, começa a contar em detalhes todo o seu plano. Celina e Eugênio arregalam os olhos e a milionária comenta: Esse plano é genial. Eugênio concorda e diz: Dessa forma, o Dr. Marco Aurélio vai levar a maior rasteira. Tiago, animado, pergunta: E então, eu posso contar com a tua ajuda, tia Celina? A milionária não pensa duas vezes e diz que sim. E o rapaz, ao escutar aquilo, ele sai logo em seguida para colocar sua parte do plano em ação. Não demora para que ele chegue em casa. Vá até o escritório do pai e, ao ver uma gaveta fechada, ele pega a chave escondida no abajur e abre a gaveta. E logo em seguida,
Ele retira uma pasta de dentro e diz: essa aqui é o que eu precisava. E após falar aquilo, ele fecha novamente e guarda a chave no mesmo lugar. Mais tarde, Marco Aurélio chega e Tiago, sem perder tempo, liga para sua tia e fala: ele acabou de chegar e eu já estou pronto. A milionária, ao desligar, ela se prepara para colocar a sua parte do plano em ação e vai em direção do apartamento do vilão. Não demora para que ela chegue e peça para conversar a sós com o Marco Aurélio. O executivo chama a milionária até o seu escritório, mas antes, Tiago se aproxima dos dois e avisa: eu vou ter que dar uma saída. E além do mais, eu dei o dia de folga a Denise. Ela precisava resolver algumas coisas. E após falar aquilo, ele sai. Já Marco Aurélio e Celina vão até o escritório e a milionária encara o pilantra e diz: é até bom que o Tiago tenha saído e que a casa esteja vazia, porque o assunto que eu tenho para tratar com você é muito sério. Marco Aurélio a encara e pergunta: pois me diga, o que você tem de tão importante para falar? Porém, naquele momento, Tiago entra novamente em casa, vai até o escritório e se esconde para não ser notado. Em seguida, ele pega o celular e começa a gravar toda a conversa. E Celina, ao perceber que o sobrinho estava filmando tudo, ela começa a colocar o plano em ação e conta que Heleninha foi presa. Marco Aurélio finge surpresa, mas logo a cara de bom moço dele cai quando Celina revela: eu sei de tudo. A Heleninha me contou toda a verdade. Ela disse que viu você naquela noite. E eu sei que foi você que usou aquela arma. Marco Aurélio tentará negar, porém Celina insiste e diz: não tente me fazer de besta. Estamos apenas nós dois aqui. E não se preocupe, eu não tenho nenhuma prova contra você. Então, fique tranquilo. Marco Aurélio pergunta: então, o que você realmente quer vindo até aqui? Celina responde: a verdade, isso é tudo o que eu quero. Me diga, como foram os últimos instantes da minha irmã? Marco Aurélio, pensando que estava a sós com Celina, ele a encara e diz: não se faça de santa, Celina. Até porque foi você que levou aquela arma. E eu só fiz o que você e a Heleninha não tiveram coragem. Celina se aproxima ainda mais e fala: claro que não tive. Apesar de tudo, a Odete era a minha irmã. E a Heleninha também nunca faria uma coisa dessa. Marco Aurélio retruca: eu sei disso, mas sejamos sinceros. Esse mundo é um lugar muito melhor sem a Odete Reutemann. E eu digo isso em nome de todos. Celina o encara e diz: e a minha sobrinha? Ela está presa. O que você vai fazer a respeito? Marco Aurélio pergunta: como assim? O que exatamente você quer que eu faça? Celina responde: a Heleninha só está presa por um crime que você cometeu. Você não acha que deveria confessar tudo para o delegado? O pilantra dá um sorriso irônico e fala: mas é claro que não. Eu nunca faria uma coisa dessa.
Eu já tive uma grande sorte em encontrar aquela arma com as digitais da Heleninha. E você acha mesmo que eu vou arruinar tudo para tirar uma bêbada da cadeia? Celina indaga. E como você sabia que aquela arma era minha? Como você sabia que tinha as digitais da Heleninha? Marco Aurélio responde. Na verdade, foi a própria Odete que me contou. Ela estava tão abalada que pediu que eu me livrasse daquela arma. Mas claro que eu não ia deixar aquela oportunidade escapar. Eu então peguei a arma com uma luva. E o resto você já sabe. Celina o encara e pergunta. Então foi nesse momento que você atirou? Marco Aurélio confirma. E Tiago, ao perceber que já tinha gravado toda a confissão do pai, ele se afasta, liga para a polícia e pede para falar com o delegado Mauro. O delegado, ao perceber de quem se tratava, ele pergunta: Senhor Tiago, ao que eu devo a tua ligação? O rapaz, sem perder tempo, conta do seu plano para desmascarar o Marco Aurélio. E não demora para que o delegado, junto do detetive Alcides, invada o apartamento do executivo. E Marco Aurélio, ao sair do escritório e ver os dois, pergunta: Eu posso saber o que está acontecendo aqui? O delegado avisa: Nós recebemos uma denúncia que o senhor é o verdadeiro culpado pelo que aconteceu com a dona Odete Reutemann. Marco Aurélio nega tudo e Celina diz: Você me confessou tudo agora há pouco. Esqueceu? O vilão, confiante, a encara e fala: Você é uma mentirosa. Ou por acaso tem alguma prova além da tua palavra? É como eu pensei. É claro que não tem. No entanto, ele é surpreendido quando o Tiago se aproxima e grita: Mas eu tenho. Eu gravei toda a conversa do senhor com a minha tia Celina. Marco Aurélio fica em estado de choque. O delegado toma a palavra e diz: O teu filho nos mandou a gravação com a tua confissão. O executivo, furioso, fala: Isso foi tudo uma armação. E você, Tiago, como teve coragem de trair o teu próprio pai? O rapaz o encara e diz: Você é um monstro que só pensa em si mesmo. Ou acha que eu não sei que o senhor roubava a TCA? E não só isso, eu também descobri que o senhor pretendia roubar a minha herança, as ações que a minha avó deixou para mim. Marco Aurélio fica sem palavras e o delegado avisa: Com todas essas provas, o senhor está preso. O vilão será levado algemado na viatura. Heleninha será solta e voltará para casa. Agora me digam, vocês já sabiam que tinha sido Marco Aurélio o culpado? Ou vocês achavam que tinha sido uma outra pessoa? Também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.